Boa tarde a todos. Meu nome é João Rodrigues da Silva Neto, do curso de Biomedicina. Vou apresentar meu trabalho de conclusão do curso intitulado O Diagnóstico Clínico Laboratorial da Artrite Reumatoide em Idosos, orientado pela professora Lara Quirino. A artrite reumatoide é conhecida por ser uma doença autoimune de etiologia desconhecida que ataca as articulações do corpo, gerando rigidez, inchaço e dores. Essa inflamação crônica não ser tratada, ela pode haver várias complicações, como as deformidades na região dos tornozelos, joelho, dedo, ombro, pés e coluna cervical, e alguns outros órgãos internos, tais como o coração, o pulmão e o rins. O estudo presente tem como propósito de demonstrar a ocorrência da artrite reumatoide em idosos e como se manifesta, mostrando que é uma doença crônica que afeta a grande maioria da população e quais os fatores podem promover o desenvolvimento da doença. Bom, compreende-se que os fatores ambientais, hormonais e imunológicos podem estar ligados à doença. Compreende também que os idosos estão mais suscetíveis a apresentar os sinais e sintomas diversos, parecido com outras doenças inflamatórias. O objetivo deste trabalho é entender a ocorrência do diagnóstico clínico laboratorial da artrite reumatoide em idosos. Em outro ponto importante do estudo é o diagnóstico, pois se a doença é descoberta no início, há um melhor resultado e logo após dê início ao tratamento, podendo assim mudar o estilo de vida dos idosos. Sobre a minha justificativa, a artrite reumatoide está relacionada ao envelhecimento, uma doença autoimune inflamatória que desperta danos e que não se limita somente nas articulações periféricas. E apesar dela surgir em qualquer idade, as mulheres na faixa de 35 a 50 anos estão mais suscetíveis à doença. No estudo também mostrará os sinais e sintomas diversos da artrite reumatoide. E de acordo com dados estatísticos, as pessoas que foram precocemente diagnosticadas com a doença vai diminuir e aumentando assim o prognóstico, melhorando a qualidade de vida dos idosos. Outro ponto importante é o tratamento. A importância do tratamento é implementar as modificações e assim mudando o estilo de vida dos idosos. Em destaque sobre o meu objetivo geral é compreender a ocorrência da artrite reumatoide em idosos. O enfoque do objetivo específico foi os aspectos que favorecem o aparecimento da artrite reumatoide, principais sinais e sintomas da artrite reumatoide, critérios para o diagnóstico da artrite e a importância do tratamento. Bom, de acordo com o Murad 2013, conforme citado por Mafron et al. 2015, página 8, a artrite reumatoide pode aparecer devido a vários fatores, dentre eles predisposição genética, exposição a fatores ambientais e possivelmente infecções. A artrite reumatoide, como qualquer outra doença autoimune crônica, como ele disser, é causada por diversos fatores, como os ambientais, hormonais e os imunológicos, que assim favorecem o aparecimento da artrite. E com isso, vai acabar cometendo as articulações e prejudicando a pessoa com a diminuição do movimento do corpo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória e crônica que afeta aproximadamente 1% da população adulta no mundo. Bom, a sua etiologia ainda é muito complexa e grande parte dos cientistas e pesquisadores ainda desconhece a sua etiologia no mundo. O antígeno leucocitário humano, o HLA-DRB1, também está associado ao aparecimento da doença. Já a lesão tecidual imunologicamente mediada e diretamente pelas outras células T, ativadas pelos anticorpos produzidos por células B. Em seguida, os pacientes portadores do epítopo compartilhado do HLA-DRB1 são aqueles que têm o tabagismo, tem como tabagismo determinar o maior risco do aparecimento da artrite. Então, as pessoas que consomem o tabaco, principalmente os idosos,
são frequentemente mais suscetíveis a terem a doença. O sedentarismo também está associado à doença por conta da falta de exercícios físicos e predisposição. Principais sinais e sintomas da artrite reumatoide. Bom, o início ele pode ser abrupto, quase da noite para o dia. Porém, é mais comum e ser insidioso com a doença, instalando-se ao longo de várias semanas ou meses. Os sintomas incluem algesia, que é a dor, e várias semanas com essa dor. Os sintomas também incluem o volume articular, principalmente na região da mão e dos punhos, calor e rigidez prolongada, com predomínio pela manhã e mais conhecido também como rigidez matinal, de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia. As distribuições de dores articulares da artrite reumatoide. Geralmente, essas manifestações articulares da artrite reumatoide podem afetar qualquer articulação sinovial do corpo. Mas, comumente, a doença começa nas articulações metacarpofalagianas, região da mão, punho, e as articulações metatarso-falângicas, região do pé. Depois vem os joelhos, aí inflamações no cotovelos, tornozelo, quadris e ombro. Aproximadamente é nessa ordem que acontece as dores nas articulações e provavelmente surgindo a artrite reumatoide. Na primeira imagem, mostra a articulação sinovial da coluna, que pode dificultar no diagnóstico, e algumas articulações afetadas apresentam o edema, o calor e, com certeza, a dor. Já na segunda imagem, mostra a deformidade causada na mão, podendo causar um formato chamado pescoço de cisne, que é uma das características da artrite reumatoide. Então, as pessoas que os idosos, principalmente os idosos, que não procuram tratar a doença no início, tem mais probabilidade deles terem esse problema na mão, na região da mão, porque eles vão perder a membrana sinovial e com isso gerando esse formato dos dedos em pescoço de cisne. Critérios para o diagnóstico da artrite reumatoide e a importância do tratamento. O diagnóstico da artrite reumatoide é clínico, pode ser feito mesmo sem a ajuda de anormalidades laboratoriais. De alguma forma, porém, existem testes que podem ajudar tanto no diagnóstico como no surgimento e prognóstico dos pacientes. O Colégio Americano de Reumatologia fornece critérios de classificação que, embora não concebidos, especialmente esses fins, são amplamente usados no auxílio ao diagnóstico da artrite reumatoide. Bom, de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia, essa rigidez começa a partir da manhã, com rigidez matinal. Em seguida, apresenta uma inflamação no local. E essa inflamação no local acontece primeiramente na região da mão e dos punhos. E se a pessoa perceber que está com esses sintomas de artrite reumatoide, é indicado o teste. Esse teste é chamado de fator reumatoide. Se esse teste for feito e der positivo, logo em seguida, com a falta de tratamento, aparecerão nódulos. Os nódulos aparecerão principalmente na região da mão e do punho. Esses primeiros 5 critérios são clínicos. Apenas esses 2 últimos, que é a artrite simétrica e as alterações radiográficas, que requerem teste laboratorial ou radiografias. Conforme Laurindo e MM et al. 2004, página 4, os objetivos principais do tratamento são prevenir ou controlar a lesão articular, prevenir a perda de função e diminuir a dor, tentando maximizar a qualidade de vida destes pacientes. Se a artrite reumatoide for tratada no início, usando terapias disponíveis e úteis, a remissão é possível em pacientes. Infelizmente, as remissões requerem o uso contínuo de medicações, embora nem sempre são duráveis. O tratamento
No tratamento, o uso de medicamento vai de acordo com o avanço da doença. No caso, os anti-inflamatórios são usados para o tratamento em pacientes com dores articulares na fase aguda da doença. Em alguns pacientes é feito o tratamento cirúrgico, que no qual será removido o tecido sinovial. É recomendado para aliviar a membrana sinovial ou articulação irritada, que foi controlada com medicações. Esse procedimento cirúrgico é chamado de sinovectomia, que no qual é retirada a membrana sinovial da articulação. Em seguida, os idosos que não puder passar por procedimento cirúrgico, é recomendado outra forma de tratamento, que é indicado principalmente a fazer alongamento e atividades aeróbicas. Esse tipo de tratamento é chamado de terapia ocupacional, que fazem com que os idosos realizem exercícios físicos e relaxamento do corpo. Esse tratamento ajuda o fortalecimento do músculo e flexibilidade e auxiliando o movimento diariamente dos idosos, porque muitos idosos ficam mórbidos ao movimento. Então, eles fazem esse tipo de tratamento, que é esse tratamento físico, a gente tem mais probabilidade de terem pelo menos um pouco mais de movimento. Os materiais e métodos. Foi visto as definições da manifestação clínica da artrite reumatoide idosos, como principal abordagem apresentar o diagnóstico e como enfoque expor as formas de tratamento. A pesquisa foi consultada à base de dados da plataforma Cielo e mecanismo de busca eletrônica. O estudo tem como fundamento o uso e desenvolvimento de como ocorre a artrite reumatoide em idosos. Apresentada aponta uma revisão bibliográfica. A busca de forma qualitativa e descritiva através de livros e artigos nos últimos 10 anos, para assim estar dando fundamento e fornecer dados para a realização da pesquisa. A minha conclusão basicamente foi que a artrite reumatoide não é muito comum em jovens e crianças, então a pesquisa tem fundamento expor as manifestações dessa doença em pessoas na fase adulta, visando a melhor forma para o tratamento, garantindo que o idoso mantenha o sistema imunológico fortalecido, ajudando assim a prevenir a perda e diminuição dos movimentos. É uma doença que não tem cura, mas tem outra forma de tratamento, como o uso de medicamentosos e não medicamentosos, que são eficazes para o tratamento da artrite reumatoide. No caso, os medicamentosos são o uso de anti-inflamatórios, indicado na fase inicial da doença. Já os não medicamentosos são idosos que não podem passar mais por procedimentos cirúrgicos e é indicado, como eu disse, a exercícios físicos e alongamento. No estudo mostrou os critérios para o diagnóstico e classificação da artrite reumatoide, mais comum no sexo feminino, na faixa de 35 a 50 anos, e maiores chances em idosos. Isso ocorre isso predomina mais nas mulheres por conta do fator hormonal, principalmente quando as mulheres estão no período de menopausa. É necessário um diagnóstico precoce para que se inicie o tratamento, no qual seja eficaz para controlar a artrite reumatoide, podendo mudar o estilo de vida dos pacientes. O médico reumatologista vai solicitar exames de imagem, como tomografia, radiografia, ressonância e ultrassonografias. Depois será avaliado o quadro clínico. Essa parte de exames de imagem está dentro do padrão do Colégio Americano de Reumatologia. O tratamento da artrite reumatoide é tido como processo contínuo e complexo no idoso, com a avaliação do índice de atividade da doença e as manifestações extraarticulares, monitorando assim os efeitos colaterais e avaliação da capacidade funcional do idoso. Bom, aqui é algumas das referências que eu usei no meu trabalho. Eu usei a Revista Brasileira de Reumatologia, usei também livros bibliográficos da fonte Colrett, sobre o tema, falava sobre reumatologia, o diagnóstico e o tratamento.
Usei também fontes de artigo do Escacelo sobre o tema principal, doenças autoimunes. Usei também outro artigo, eu usei um artigo baseado em uma revista eletrônica de biociências e biotecnologias à saúde, sobre o enfoque artrite reumatoide como desencadeadora de cardiopatias secundárias. Bom, muito obrigado e me ponho à disposição da banca.